O tema gestão tributária tem ganho cada vez mais força e interesse dentro das empresas. Existem duas formas de fazer gestão tributária. A primeira forma é o compliance e a segunda forma é o planejamento tributário. O que é o compliance? O compliance é uma sistemática onde a empresa ela apenas segue o que a lei diz, ela segue o que a norma tributária prega. É um tipo de procedimento onde não se contesta o pagamento do tributo. É uma modalidade onde o risco é muito menor de sofrer algum tipo de autuação ou de algum tipo de contingência, mas, por outro lado, o compliance ele acarreta uma onerosidade maior no pagamento do tributo. Em relação ao planejamento tributário, que é uma modalidade muito mais recente, o que vem se observando é que as empresas vêm buscando auxílio em como fazer um planejamento tributário para obter os resultados de economia tributária aliada à segurança. Bom, nesse sentido, em relação ao planejamento tributário, é muito importante que se destaquem duas formas de fazer planejamento. A primeira delas é uma forma muito conservadora e muito segura, que se dá através da elaboração e da formalização de consultas ao fisco. Essas consultas podem se dar tanto de forma informal quanto de forma formal. O melhor é que uma consulta fiscal sobre alguma forma de pagamento de tributo se dê através de uma consulta formal. Por quê? Porque essa consulta ela vai vincular aquela empresa ao pagamento ou não daquele imposto. No entanto, se uma consulta é feita de forma informal em um plantão fiscal, pode acontecer que um outro fiscal tenha um entendimento um pouco diferente e isso possa acarretar algum tipo de contingência para essa empresa. Uma outra sistemática interessante que as empresas vêm adotando hoje na contestação do pagamento dos tributos se diz respeito em relação às ações judiciais. Existem empresas que optam por ingressar com ações judiciais para não pagar os impostos. No entanto, algumas obtêm liminares e deixam de fazer o provisionamento do imposto. Qual é o risco dessa situação? O risco é que essa liminar, por ser uma medida provisória, ela pode vir a ser cassada. E quando ela for cassada, o fisco vai cobrar todo o período que não foi pago do imposto com juros e multa. Logo, se uma empresa entra com uma medida judicial e obtém uma liminar, qual é a recomendação? Que ela efetue o depósito judicial. O depósito judicial é uma forma de suspender o pagamento do imposto que não acarreta nenhum ônus ou risco por parte da empresa. Certo? Então, é uma possibilidade que existe, que tem previsão em lei e que é muito segura em termos de planejamento tributário. Em termos dos fatores que têm que ser analisados para fins de planejamento tributário, eu vou destacar três que são os mais importantes: faturamento, lucro e folha de salários. Em relação ao lucro, o que a gente observa? Aquelas empresas que vão ter uma margem de lucro muito alta para o ano de 2014, têm que cuidar se vai fazer a opção pelo lucro real, que é aquela sistemática de pagamento do imposto de renda, onde se tem a receita, se deduz a despesa e o resultado vai ser o lucro que vai ser tributado. Se essa margem ela é muito alta, isso vai acarretar um pagamento maior de tributo. Nesses casos, a recomendação é que a empresa opte pelo lucro presumido, que é uma forma de pagamento do imposto de renda com uma base de cálculo já presumida, é uma base de cálculo fixa em relação ao pagamento do imposto de renda. Em relação à folha de salários, a grande vantagem que a gente nota em termos de regimes tributários se dá em relação ao Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime que acarreta um pagamento de INSS com um valor bem pequeno e isso faz com que a empresa possa ter uma margem de lucro melhor. No entanto, é importante, ao optar pelo lucro pelo Simples Nacional, que cuide com o faturamento. O Simples Nacional hoje ele tem um limite de faturamento de 3 milhões e 600. Logo, se a empresa vai estourar esse limite de faturamento, é importante que ela já preveja aí o pagamento de alguns acréscimos em cima da alíquota do Simples Nacional. Também em relação às atividades das empresas, é muito importante que se façam análises em cima dos regimes tributários que são criados. Por exemplo, no ano de 2013, vários setores, destaco de tecnologia, foram desonerados em relação à tributação do INSS. Logo, essa é uma alternativa, uma oportunidade que se vislumbra no planejamento tributário de 2014. O que a gente recomenda, então, é que, chegando ao final do ano, que as empresas reúnam todas essas informações, margem de lucro, faturamento, atividade, massa salarial,
tragam seus contadores ou seus advogados da área tributária e planejem melhor e planejem o ano de 2014 a fim de obter melhores resultados tributários com a segurança pretendida por cada empresa.